E sejam todos bem-vindos para mais uma aula de história, começando mais um batente, mais um dia de aprendizado. Queria agradecer você desde já pela companhia. E na nossa aula de hoje nós vamos aí praticamente dar o início, né, à matéria que nós começamos a fazer a introdução na aula passada. Na aula passada eu dei uma pincelada mais ou menos para vocês o que a gente ia trabalhar nessa matéria, mas hoje nós vamos aprofundar de fato nessa matéria nova da apostila de vocês, que fala como que ficou a situação dos Estados Unidos logo depois da sua independência. Alguns movimentos que foram acontecendo no decorrer do tempo, alguns para melhor, outros não, mas a gente vai concluir que os Estados Unidos deu um grande avanço logo depois da sua independência. Por quê? Porque logo depois teve uma divisória, né, que aconteceu dentro dos Estados Unidos, né, entre o norte e o sul, e que favoreceu aí, no caso, o seu crescimento. De repente, quando a gente fala assim, Estados Unidos, né, sempre foi essa grande potência, essa grande nação, mas talvez é porque soube desde o início fazer aquela administração, soube fazer aquele percurso direitinho, e por isso que eles têm esse grande sucesso nos dias de hoje sim, ok? Então vamos lá, mão na massa então, vamos começar a nossa aula de hoje, né, com o título de Estados Unidos no século XIX e um pouco sobre a Guerra de Secessão. A Guerra de Secessão eu vou deixar para explicar depois para vocês na nossa próxima aula, e hoje então nós vamos estudar sobre os Estados Unidos no século XIX, o que aconteceu logo depois da sua independência de fato, ok? Então vamos lá, meninos. Vamos acompanhar então uma questão seguinte, né? Esse ano de 2020, os Estados Unidos eles estão vivenciando a questão eleitoral, a questão das eleições. Então quando a gente fala em eleição, né, a gente só pensa que, tipo assim, vai lançar, a pessoa vai se filiar a um partido, igual aqui no Brasil, né? Vai se filiar a um partido, vai lançar com a sua candidatura e se ganhar bem, se não ganhar, tá tudo certo. Lá nos Estados Unidos, a eleição é um pouco diferente do que a gente está acostumado aqui no Brasil. Então, antes da gente falar dos Estados Unidos no século XIX, eu queria que vocês entendessem um pouco da realidade dos Estados Unidos hoje. Por exemplo, como que são as eleições? Como que são as escolhas? Como que são as indicações que são feitas lá dentro do seu território, dentro dos Estados Unidos, para lançar então a candidatura então de um presidente, né? O atual presidente é o Donald Trump, que também está tentando a reeleição. Então nós vamos entender, primeiramente, para a gente começar a entender essa questão política dos Estados Unidos, um pouco como que funcionam as eleições. Então vamos acompanhar o vídeo e logo depois eu continuo aqui com vocês. No sistema das eleições americanas, os eleitores elegem delegados representando cada estado. É o chamado colégio eleitoral. Quem explica melhor como funciona isso é a correspondente Leandra Felipe. O presidente dos Estados Unidos é escolhido pelo chamado colégio eleitoral. Na prática, um grupo de 538 delegados vai escolher o próximo presidente. Hillary Clinton ou Donald Trump vencem as eleições se tiverem os votos de 270 delegados. A metade dos votos, mais um. Cerca de 218 milhões de pessoas estão aptas a votar. O voto delas define a escolha dos delegados nos 50 estados e na capital, Washington, D.C. Ou seja, se um candidato vence nas urnas, consegue também o apoio dos delegados daquele estado. O número de delegados é calculado pela soma do número de vagas de um estado na Câmara dos Deputados e no Senado. A quantidade varia de acordo com o tamanho da população, por isso, alguns estados têm peso maior. A Califórnia, por exemplo, tem 55 delegados no colégio eleitoral. Washington tem 3. Por isso, a equação eleitoral é complexa. Nem sempre o presidente eleito será o que conquistou mais estados. É possível ser eleito com menos estados, desde que garanta estados com mais delegados. E também é possível ganhar com menos votos populares, se vencerem estados mais populosos. Foi o que aconteceu nas eleições de 2000, quando George W. Bush venceu o democrata Al Gore. Bush teve 271 votos no colégio eleitoral e Al Gore 266. Mas na soma dos votos dos eleitores, o democrata teve 500 mil votos a mais que Bush. Os estados norte-americanos se dividem entre os que são tradicionalmente mais republicanos, como o Texas, ou mais democratas, como a Califórnia. Mas em alguns estados o comportamento do eleitor muda conforme a eleição e não existe uma tradição partidária consolidada. Estes são chamados swing states, considerados chave para uma vitória. Ao todo, 11 estados são chamados swing.
entre eles Ohio, Virgínia, Colorado, Nevada, a Flórida e a Carolina do Norte. A votação é manual, mas o tempo de apuração vai depender da diferença de votos entre os dois candidatos. Nas eleições de George W. Bush, em 2000, a contagem demorou mais de um mês. Em 2008, na vitória de Barack Obama, ele já era considerado eleito antes mesmo do final do dia. A votação deve terminar até o começo da noite e a expectativa é de que ainda hoje seja possível ver uma tendência do vencedor. Mas a disputa está acirrada. Hillary Clinton aparece somente com um ponto de vantagem na pesquisa nacional mais recente, o que configura empate técnico entre ela e Donald Trump. Interessante, né? O vídeo mostrou pra gente aí, né, essa questão aí dos colégios eleitorais, dessa busca de aliados que os Estados Unidos têm nas eleições. E talvez essa organização diferenciada, né, que a gente pôde presenciar nesse vídeo, é a origem lá de trás. Então, que origem seria ela? Desde a sua época da independência, né? Desde o dia 4 de julho de 1776, quando os Estados Unidos deixa de ser as 13 colônias e começa a caminhar aí sozinho, começa a ter o seu percurso sozinho, que no caso aí foi, né, a questão da sua independência relacionada então à Inglaterra. Então, logo após, né, esse tratado da independência aí, né, feito entre a Inglaterra e as 13 colônias, os Estados Unidos vai começar então a ter uma extensa faixa de terra. E essa extensa faixa de terra que vai ter essa divisória e que vai ter esse crescimento tão grandioso que a gente vem acompanhando nos dias de hoje. Então, ó, logo após a sua independência, né, a Inglaterra então vai ceder aos Estados Unidos uma extensa faixa de terra. O importante, né, quando a gente pensa assim, uma extensa faixa de terra, tem pessoas que sabem administrar, né, um bem ou uma herança, né, ou com o pai deixa, ou com um familiar, né, que tenha mais bens deixa para si. Tem pessoas que já não sabem administrar. Tem pessoas que acham assim, que isso, eu vou gastar, eu vou fazer isso e aquilo. Talvez o segredo dos Estados Unidos foi justamente esse. Eles souberam administrar essa grande faixa de terra que foi cedida para eles pela Inglaterra e com isso, né, é aquele ditado, eles pegaram um limão e conseguiu fazer uma limonada realmente, né? E foi justamente isso que aconteceu. Vamos entender comigo agora a parte da expansão interna, tá? Internamente, como foi esse crescimento então dos Estados Unidos? Ocorreu um episódio chamado Marcha para o Oeste. Então, o que seria Marcha para o Oeste? Quando você ouve essa palavra, a primeira coisa que vem na sua cabeça é que todo mundo seguiu lá para o oeste dos Estados Unidos. E foi mais ou menos isso que aconteceu, olha lá. A Marcha para o Oeste, no caso aí, nessa época, o governo começou a incentivar a conquistas lá no oeste, lá na faixa de terra lá no oeste. E essa expansão territorial em direção ao Oceano Pacífico, com o objetivo de fazer com que os Estados Unidos, um grande país. Olha só a sacada, né? Vamos incentivar a população toda lá para o oeste, que estava totalmente sem ninguém, sem moradia, sem nada, nem indústria, nem nada. Vamos incentivar todo mundo a ir para lá e chegando lá, o que vai acontecer? Vai populacionar aquela região, a população vai toda para lá, e isso vai tendo, no caso, aí, o seu crescimento. Porque automaticamente tem a população, tem que ter a indústria para estar gerando emprego, logo depois da indústria para gerar emprego vem a questão da arrecadação de impostos. Então foi uma sacada muito grandiosa que os Estados Unidos fez naquela época. A Marcha para o Oeste possibilitou isso. As pessoas ajudou a desenvolver e fez então o crescimento então dessa área que estava um pouco desolada, que estava um pouco desativada lá dentro dos Estados Unidos aí. Então essa então é a Marcha para o Oeste. Graças a essa intensa imigração dos europeus aí lá para a parte oeste dos Estados Unidos. E quem são esses europeus, gente? Especificamente dois territórios, a Alemanha, a Irlanda, na verdade são três, a Alemanha, a Irlanda e a Inglaterra. São países europeus que foram lá para o oeste colonizar. Olha só que sacada dos Estados Unidos, gente. A Inglaterra colonizava, né, na época das 13 colônias. Conseguiram a independência deles e logo depois conseguiram eles colonizando, morando para lá e fazendo o seu crescimento e fazendo então a grande desenvolvimento e sua grande repercussão. Então esses três países aí procuravam então melhores condições de vida face com as dificuldades que eles passavam, né, lá no seu território aí, e a população cresceu em 1810 para 7 milhões de habitantes. Então
foi uma sacada assim, ó, de gênio que a gente pode falar que os Estados Unidos tiveram. Ó, a gente traz eles para cá, para o nosso território, deixa eles aqui, né, na questão da imigração, na questão do nosso território aqui, e vão ajudar a alavancar então a economia junto com o crescimento dos Estados Unidos, trazendo para o seu território os imigrantes da Irlanda, da Inglaterra e também da Alemanha, que favoreceu muito eles aí nessa questão, ok? Falamos então da expansão interna dentro do seu território. Agora vamos falar da expansão externa. Como que foi o crescimento dos Estados Unidos fora, né? Como que foi essa questão aí de contato? Eles criaram, gente, uma doutrina chamada Doutrina Monroe. O que seria essa doutrina Monroe? Seria, no caso aí, né, que tinha um slogan chamado assim, América para os americanos. E que tinha, né, essa questão aí, que a América, no caso aí, não poderia estar restrita ou com a questão egoísmo, tipo assim, os Estados Unidos tem que ficar só entre nós aqui e se crescer bem, não. Pensava o seguinte, você pode sim sair do seu território, desde que seja da América, para ir para outro território, para ajudar, ou se não, ajudar na questão da colonização. Então essa doutrina ajudou muito aí. E ganhou também um sobrenome chamado Destino Manifesto. O que seria esse Destino Manifesto aí? Eles afirmavam que os estadunidenses foram destinados por Deus para dominarem a América e a ampliação do mercado. Então, Doutrina Monroe junto com o Destino Manifesto, ou seja, eles queriam mostrar para todos os territórios americanos que ali era o melhor lugar para se investir, para morar, para desenvolver. Então eles queriam mostrar através de A mais B que ali era o local certo. Então, junto com essa doutrina, junto com esse Destino Manifesto aí, muitas pessoas acreditavam, então se Deus destinou lá, né, que lá que eu tenho que ir, então eu vou para lá. E isso ajudou muito nesse crescimento, né? Se era verdade ou não, eu não sei, né? Essa questão da doutrina Monroe e o Destino Manifesto, se realmente era efetivo, mas que ajudou muito no seu crescimento, pode ter certeza que ajudou. Então a expansão externa foi dessa forma, trazia, né, países, né, imigrantes de países aqui da América para o seu território. A interna foi mais os países europeus, igual a gente falou da Irlanda, da Inglaterra e da Alemanha. Já a externa era os países então que compunham então a América, que iam os imigrantes para lá. Isso não muda muito, né, nos dias de hoje, não, né? Se a gente for analisar essa questão da imigração dentro dos Estados Unidos, até mesmo porque hoje é muito controlada, né? São muito detalhada essa questão do controle, porque eles têm a superlotação dentro do seu país também. Não pode abrir as portas, não, porque senão os Estados Unidos vai chegar num ponto que não cabe tanta gente, né? Porque lá tem essa questão do emprego, né? De ganhar em dólar, que é muito maior do que em outros territórios. Então eles têm esse controle aí. Então essa questão de imigração é desde aquela época. E essa imagem que eu trouxe para vocês aqui representa esse Destino Manifesto. Olha só, gente, né? Parece, né, que é um anjo enviado por Deus aqui, né? Que está destinando todo mundo lá para os Estados Unidos, para que possa então aí ter uma melhoria de vida e automaticamente ajudar o desenvolvimento deles aí. Então tá esse Destino Manifesto aqui que foi representado por essa obra e por essa pintura aqui que eu trouxe para vocês aí, tá bom? Bom, eu falei com vocês que a Guerra de Secessão, eu ia explicar separado para vocês como vou fazer então na nossa próxima aula, na nossa aula seguinte. Então, na nossa aula de hoje, né, vamos fazer uma revisãozinha do que eu falei da questão da situação dos Estados Unidos logo depois da independência. Interna, né, que teve a questão da imigração dos europeus ajudando na questão da marcha para o oeste, e teve a questão externa, que foi trazer os americanos para os Estados Unidos, né? América para os americanos, Destino Manifesto, né? Que ajudou muito nessa questão do desenvolvimento dos Estados Unidos. Mas teve uma guerra, tá? Já de fato, já adianto para vocês, já vou dar um spoilerzinho para vocês, chamada Guerra de Secessão. O que significa secessão? Separação. Mas eu vou explicar na próxima aula para vocês, para a gente estar entendendo e localizando um pouco sobre essa matéria de hoje, ok? Mas nós vamos aproveitar o espaço que vocês têm aí na nossa aula de hoje e vamos começar a realizar então as atividades da apostila de vocês aí, tá bom? Eu queria que vocês fizessem para mim aí, né, na apostila de vocês, os exercícios de aprendizagem na página 82, que vai do número 1 até o número 3, 82 e 85. Então, 82 e 85, que vai do número 1 até o número 7. Página 82 e 85, do número 1 até o número 7.
Então tira esse resto de aula que a gente tem para fazer atividades, não esquece de mandar foto, tá bom? Para comprovar se realmente vocês fizeram a atividade de vocês aí, né, sobre essa matéria aí sobre os Estados Unidos no século XIX. Eu vou ficando por aqui. Na nossa próxima aula nós vamos dar continuidade explicando então sobre a Guerra de Secessão, ok? Então um grande abraço para vocês, boa atividade para vocês e eu encontro vocês então na nossa próxima aula. Até lá!